bom dia para quem tá aí, quem vai ficar com o horário, enfim. A live começa às 20h20. Algumas eu não deixo, outras eu deixo e vamos ver. O que é mais importante do que a gente se autoconhecer? Nada. Nem comer. Porque quanto mais você se conhece, melhor você consegue se alimentar. É assim. Por exemplo, quando a gente tem um problema de saúde, é falta de autoconhecimento. Quando a gente tem muitas agruras de ordem econômica, é falta de autoconhecimento. Quando a gente briga muito com as outras pessoas, é falta de autoconhecimento. Quando a gente quer fazer guerra por coisas que não são necessárias, é falta de autoconhecimento. Quando a gente está desconectado do que é de verdade importante para a gente, é falta de autoconhecimento. E é por isso que eu curto tanto a cosmoanálise. E hoje nós vamos conversar sobre um pouco o elemento Marte do mapa, do sistema da cosmoanálise. Marte é um planeta que tem um ciclo muito rápido, de 2 anos e meio. 2 anos e meio é um ciclo rápido se considerarmos que Júpiter é 12 anos, Urano são 84 anos, Netuno são 183 anos e Plutão 230 anos. Então, considerando estes outros planetas, Marte é veloz, tipo, muito veloz. E Marte é o ciclo da coragem, da iniciativa. Marte é o ciclo da compreensão do que é que me torna mais impulsionado, mais impulsionada. Seja bem-vinda, Manu! Sejam bem-vindos todos os que chegam, todos os que se vão, enfim, todo mundo feliz. Marte é o ciclo da compreensão depois da ação. Então tem gente que diz assim, pense, depois haja. Ah, Marte não é assim. Marte é haja, depois pense. Primeiro faça, depois você vê o que aconteceu. E por quê? Porque ele é o regente de Áries, né? O impulso para a coragem, a nascer depende do ciclo marciano, né? Porque depois do ciclo de Vênus a gente tem o ciclo da Terra, que é de 365 dias, e aí a gente vai para o ciclo de Marte, que é a perspectiva de reação. Por isso que a gente fala assim, a pessoa que é muito briguenta, que ela é reativa, né? Por quê? Quem imediatamente age por uma palavra mal colocada, que reage excessivamente, elas são pessoas consideradas reativas porque elas ainda estão num canal marciano. O canal marciano tem coisas muito legais e tem coisas muito delicadas, eu diria até perigosas. Por exemplo, o que é muito legal e o que é perigoso, a gente compreendendo, a gente vai descobrir que sintonia que a gente está. Então, por exemplo, se eu tenho Marte numa posição de domicílio, por exemplo, Marte em Áries, eu tenho algumas vantagens no meu processo de ação. Eu tendo a ficar mais proativo. Se eu fico muito reativo no processo de doação, de ação, de ir para frente, significa que eu estou usando o lado negativo do elemento marciano. Porém, se eu tenho Marte no signo de Caranguejo, por exemplo, que é um signo que ele está em detrimento, né? Já que ele está em exaltação no signo de Capricórnio. Marte em detrimento, ele tem a tendência a agir buscando carinho, buscando afeto, buscando cuidado. É uma parte da nossa natureza que precisa ser estudada, porque às vezes o babado de ficar só no conforto é perigoso, porque a gente tem que agir. E toda empreitada bem-sucedida, a gente vai ver onde é que está Marte. E não adianta eu dizer assim para você, vai lá, seja guerreiro, marcial e brigue pelas coisas que você quer. Se a natureza da pessoa não é marcial, se a tendência da pessoa não é para briga, não é para luta, não tem porquê entrar nessa contenda, tá? Por quê? O muito importante é entender que o processo de Marte é entender o nosso próprio processo reativo. Então, ao invés de falar só de Marte, eu vou colocar aqui o que é a reatividade. A reatividade é aquele nosso estado que conecta no nosso cérebro um excesso de ação contrária ao que foi recebido.
A reatividade pode ser positiva? Pode. Por exemplo, se eu estou brincando de peteca, eu jogo uma peteca para outra pessoa, ela não estava na brincadeira, mas ela consegue ter um reflexo e repetir e entregar a peteca para mim, ela teve uma reatividade positiva. E então existe reatividade positiva. Hoje nós então vamos conversar sobre reatividade e Marte. Marte é sempre reativo? Não, nem sempre Marte é reativo. Marte é um ciclo que é aprendido prioritariamente na nossa primeira infância, que vai do momento do nascimento aos 2 anos e meio, né? E ainda na infância, a gente experimenta já 2 ciclos marcianos, um do primeiro dia de nascimento até 2 anos e meio e outra até os 5 anos. E isso vai levando a gente a aprender a agir diante de circunstâncias específicas conforme é a nossa natureza. Por isso que quando uma pessoa tem, por exemplo, Marte no signo de Caranguejo, você não pode pedir para ela ser guerreira, porque de guerreira ela passa briguenta. Por quê? Porque não é a natureza dela. A natureza dela é fofinha, ela quer proteger, quer agir cuidando, quer esperar, quer meditar, até descobrir uma solução, e tá certo. Por quê? Marte em Câncer produz melhor pela acolhida. É a natureza do Marte em Câncer. Ai, não, agora você tem que agir como Marte em Áries, querida. Você tem Marte em Câncer, tem que ser briguenta. Não, não. Marte só é representante do processo de guerra porque nós não acolhemos as nossas naturais competências reativas. Por exemplo, se eu me conheço e eu sei que eu tenho uma tendência reativa, eu, Carmen, e eu, qualquer ser humano dos 8 bilhões do planeta, tá? Se eu já sei como que é o meu temperamento, o que vai acontecer? Eu vou conseguir pensar para agir. E pensar para agir é muito importante. Mas funciona para todo mundo? Não. Vai pedir para o Marte em Áries para ele pensar para agir? Ele não pensa, ele faz, né? Muitas vezes com uma inteligência intrínseca à natureza do músculo da pessoa. Porque aquele músculo de Marte em Áries, ele está exaltado, domiciliado. Por quê? Porque aquela criança, desde pequena, ela foi treinada pelo mapa dela, pela natureza original dela, a confiar na ação, a se arriscar e arriscar de novo. Alguém, em algum momento, deu estímulo para essa pessoa. Por quê? Porque o mapa dela denuncia isso. Agora, se esse Marte está conjunto a Saturno, significa que ela vai agir no momento em que ela encontrar e entender uma disciplina, por exemplo. Então, quando a gente está falando de reatividade, não existe um comportamento que sirva para todo mundo, né? Por quê? Porque não existe. Se existisse, seria ótimo, né? Assim como existem diversas as respirações, diversos os tons de pele, diversas as alturas das humanidades, existe também as diversas formas de acolher e recolher o sistema marcial. Então, reatividade é uma das ferramentas que mais a gente identifica no mapa pelo planeta Marte. Por quê? Então, retomando, porque é na primeira infância que a gente vai aprender a guardar memórias de experiências e de traumas. Uau, de traumas também? Sim, porque Marte é ação e ação é traumatizar a alma para ela sair do lugar conhecido. Nossa, Carmen, que linguagem pesada! E é mesmo, porque a gente precisa de um trauma para sair do conforto. Quem é que vai sair do colinho gostoso de mamãe se não for um chão que fala vem bebê, se não é uma curiosidade audaz que vem e fala vem bebê, vem, e o bebê quer pular do berço porque ele quer caminhar fora do berço, porque ele quer se ampliar. Isso é Marte, o nome disso também é coragem. Coragem um pouco de estapafúrdice, né? Porque bebê não pensa, bebê faz. Né? Agora, se é um bebê de natureza com Marte em Câncer, ele não vai ficar ali tentando muito. Se alguém disser, calma, não está na hora de você sair do berço, ele fica lá esperando, porque mais meditativo,
né? Marte em Câncer não é que ele não age, é que ele medita mais para dar tempo, né, de fazer as coisas. Já o Marte em Capricórnio, ele fica esperando, mas porque tem uma coisa ali que ele tá vendo para ver, medir e tal. Marte em Áries não pensa, não pensa. Na verdade, Marte não pensa, é a forma de agir pautada, né? Marte não é o planeta do pensamento, Marte é o planeta da reação e também da ação. Então a gente só vai aprender a ação quando a gente descobre quais são os resultados das nossas reações. Então é muito legal, porque muitas áreas dos estudos psíquicos, dos estudos neurocientíficos e dos estudos do comportamento social levam sempre a ideia de que existe a possibilidade da pluralidade, mas não a da pluralidade em 360 possibilidades. Né? E na astrologia é exatamente isso que acontece. Marte, em cada grau da mandala astrológica, é uma coisa completamente diferente da do lado. Né? E isso é uma coisa das mais lindas. Tem um grande astrólogo de origem americana, canadense e austríaca, a família dele, né, pai, mãe, austríaco-canadense, ele é americano, se chama Rodani Rudyard. Ele tem um livro muito, muito bom chamado Uma Mandala Astrológica. E o que é a mandala astrológica? É que cada grau tem um significado. E quando você coloca o planeta no grau e coloca a forma de atuação do planeta com o ciclo do planeta, a gente começa então a decodificar informações. Por isso que a astrologia denuncia as nossas forças. Vou falar assim, denuncia nossas forças. Já que tem gente que tem medo de ser feliz, Marte denuncia a nossa força. O planeta, ele conta dos nossos estados cíclicos. E contando dos nossos estados cíclicos, ele conta sobre como nós temos força para agir, reagir ou ficar parado. Né? Então, é claro que tudo exige iniciativa, mas, por exemplo, Marte em Touro, a iniciativa de Marte em Touro é esperar. E aí? Vamos esperar no que dá. Quando eu vi uma hora, eu vou lá e faço. E Marte em Gêmeos? Eu quero ver as duas partes, 5 partes, 8 partes, 25 partes, todas as partes, mais partes. E quais as outras partes que vão chegar? Marte em Gêmeos, que é assim, agir em todos os níveis, de todos os lados. Parece assim uma mandala tentacular, cheia de pontas para poder agir. Normalmente Marte em Gêmeos, eu ia falar Áries, Marte em Gêmeos, tem quase sempre mais de uma profissão, porque a pessoa tem aquela coisa assim de fazer mil coisas ao mesmo tempo, sabe? É a dona de casa, que é professora, que também é terapeuta e que também opina no sistema da prefeitura e também ajuda a amiga a fazer uma campanha para salvar os oprimidos. E por quê? Porque é a natureza daquela pessoa. Olha que massa, maravilhoso. Ainda bem que gente assim. Vamos agradecer porque tem gente assim. Tá peregrino. E daí? É um peregrino que faz. O duro é quando é um peregrino que não age, né? Marte em Leão, a ação é para trazer reconhecimento e honra para as situações. Então a ação é também uma posição peregrina, mas é uma posição que é compatível com o domicílio de Marte, né? Que no caso aí, Áries é o domicílio de Marte. Marte está domiciliado, quer dizer o quê? Que ele está na casa dele, em Áries, naquela coisa da coragem, da valentia, vai e faz. Já Marte em Caranguejo é aquilo que eu falei, busca proteção, busca dar proteção. Ele não quer só fazer porque Marte em Câncer são aquelas ações que levam as pessoas a enxergar as coisas que normalmente não são percebidas, né? Como, por exemplo, ver nichos de mercado que podem ser aproveitados no mundo comercial ou, especialmente, particularmente, ver as pessoas que não foram inseridas no nosso sistema social ou que de alguma forma foram relegadas. E é legal a gente entender isso, por quê? Porque pode ser que você não tenha o Marte em Câncer, mas você vai entender a sua amiga que tem Marte em Câncer, já tá valendo, né? Por quê? A astrologia não é só para você se conhecer, é para você buscar melhores relações humanas.
Por exemplo, eu que sou tão tagarela, que falo todo dia, falo toda hora, que falo em todo momento, converso com todo mundo, quem diria? Eu fui uma criança que comecei a falar com 6 anos de idade. Hoje eu seria considerada autista, capaz que eu seja. Mas e daí? Não tô dando uma bufa pro autismo. Por quê? Porque eu comecei a falar tarde, né? As pessoas pensavam que eu tinha algum temperamento, debilidade mental. Mas na verdade era uma cabeça tão rápida, que não tinha condições de falar. Porque quando falava vinha muita coisa. Entender isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem até diagnóstico errado, medicamentoso, diagnóstico da família. A família adora dar diagnóstico. Nossa, essa criança tem problema, essa criança tem problema. E é importante, porque quando você vai conhecendo, entendendo melhor a reação das coisas e a reação das pessoas, você começa a perceber que você descobre um mundo incrível de possibilidades. E Marte, no signo de... A gente estava em Leão, Virgem. Marte em Virgem, a ação é pontual. Ela quer agir não como o signo de Virgem. É natural para essa pessoa procurar... A melhor forma de agir é procurar dar tempo para as coisas e agir dentro de um certo espaço, hora para começar e hora para terminar. Tanto que, por exemplo, quem tem Marte em Virgem e não organiza o tempo na agenda, normalmente não produz. Produz super quando marca o tempo na agenda, a hora, a métrica, porque é uma iniciativa literalmente de hora marcada. Aí ela se torna mega produtiva. Marte em Libra, veja bem, se Marte está em domicílio no signo de Áries, ele está em detrimento no signo de Libra, né? Então, tem 3 lugares que Marte fica sensível: em Touro, em Câncer e em Libra. Em Touro, porque ele está exaltado, né, em Capricórnio, em Câncer, em Touro, porque Marte é corregente de Escorpião. Eu falei uma bobagem antes, então vamos corrigir. Marte em Touro está em detrimento porque ele é corregente de Escorpião, e Escorpião é o estrategista. Então, Marte em Touro não é muito estrategista. Ai, gente, amor, brindando. Peraí, eu acabei de ganhar um presente. Aqui. Que cheiro bom de morango. Que bom. E aí, o que acontece? Quando você entende essa mecânica de um Marte, do seu amigo, do seu marido, da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira, do seu colega, você começa a perceber que muitas vezes ele fica lá paradaço, ele tá parado antes de começar a agir. Por quê? Porque ele tá estudando quando agir. Se ele for um ariano, ele vai agir assim que ele souber que tem que agir, entende? Mas ele vai dar um tempo, ele vai dar um respiro. Marte em Áries, não. E em Touro, ele tá em detrimento? Tá. E é muito fácil perceber uma pessoa que tem Marte em detrimento. Quase sempre ela não percebe a força que ela tem. Ela não percebe. Porque se ela der um tum, às vezes ela derruba os outros, né? É muito comum. E por quê? Porque Marte em Touro vai acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia. Por quê? O planeta rege o signo oposto daquele signo. É muito legal a gente entendendo, porque quando você entende um, você começa a entender o outro, depois mais adiante. Bom, nós estamos falando do Marte em Libra. Marte em Libra, ele está em detrimento, né? Porque ele é regente de Áries, que é o signo oposto, e ele está em detrimento, e olha só, ele é o melhor diplomata que existe. Ninguém consegue ser melhor diplomata do que um Marte em Libra. Por quê? Porque ele sabe dos riscos, desde pequenininho, ele enfrentou desafios. Então é um Marte que está versado na experiência de entender melhor os riscos das situações. Isso é muito bom. Quanto mais eu entendo o meu Marte, quanto mais eu entendo o Marte do outro, mais probabilidade da gente ter ações que são benéficas para todas as pessoas envolvidas. Entender isso é legal. Marte em Escorpião, como a gente já sabe, Marte correge Escorpião. Gente, isso aqui tá muito bom. Bom, delícia. Marte correge o signo de Escorpião. Ele é, na verdade, o primeiro regente, né, antes de Plutão.
a gente chama corregência porque tem 2 planetas regendo aquele signo, né? Ele era o regente original. Quando nós descobrimos Plutão, ele passou a ser o reconhecedor do signo de Escorpião. E em Escorpião, Marte está numa posição de muitas vantagens, porque a ação de Marte exige coragem. Escorpião é o de natureza corajosa e profundezas. Marte não é muito lá das profundezas, mas em Escorpião ele quer a profundeza. Então, se por exemplo, em Áries é uma representação meio guerreira, meio corajosa, meio capacete com moto, em Escorpião é mais uma coisa assim, mergulho, profundezas, escafandro, né? Estratégia, montar uma estratégia. Eu tenho uma amiga que ela tem Marte em Escorpião, lembrei dela, agora eu vou falar. Que ela é tão boa para montar estratégia, que quando você fala de um problema, ela já imediatamente traz o nome de uma pessoa que ajuda a resolver na hora. Tão estrategista que ela é. Eu não sei resolver, mas eu sei quem sabe. Isso é um Marte em Escorpião. E são pessoas muito curiosas, né? A natureza de um Marte em Escorpião é ter por premissa, por honra, por que quer que seja, desconfiar para poder confiar, mas não é uma desconfiança real, é uma desconfiança no sentido de produzir curiosidade para investigar os riscos, enfim. Marte em Sagitário, ele está numa posição também peregrina, e como uma posição peregrina, ele vai agir conforme as necessidades e os aspectos do mapa em questão. Né? Por exemplo, teoricamente, Marte em Sagitário gostaria sempre de muito esporte. Já conheci muita gente que não curte fazer esporte, tendo Marte em Sagitário. E por quê? Porque Sagitário rege os esportes. Então essa pessoa precisa encontrar um motivo para poder gostar, para poder fazer, para poder ir. E necessariamente Marte em Sagitário vai ser um viajante? Não necessariamente, tem que ver os aspectos, tem que ver que posição, porque um planeta peregrino, ele vai dançar conforme os atores presenciais próximos, né? Marte no signo de Capricórnio, como eu disse antes, já falei bastante, ele é não apenas estrategista, mas ele é também valorizador da determinação e continuidade das coisas. Marte em Capricórnio nunca vai se comportar como um Sol em Capricórnio. Marte em Capricórnio é um suor com reconhecimento, ele tem graça, ele tem felicidade de tá fazendo aquele esforço, né? Se você conhecer um capricorniano ou capricorniana que tem Marte em Capricórnio, você percebe que eles são mais otimistas, eles confiam mais no futuro, eles se arriscam mais, né? Porque Capricórnio às vezes quer buscar o sol seguro e não necessariamente o seguro é o melhor. Só que se ele tem Marte em Capricórnio, ele sabe fazer esses cálculos. Por quê? Porque Marte é de natureza reação. Então ele tem aquela memória ancestral de uma necessidade passada que foi solucionada, ele carrega, não é que ele lembra dos fatos, é o corpo dele que já traz essa informação, né? Marte em Aquário, a ação é novamente conforme os atores próximos, né? E aí a gente vai ver onde estão os planetas, quais são os aspectos que eles fazem e tal. Marte, quando está em Aquário, não é um Marte necessariamente visionário. Lembra que ele está peregrino. Então, Marte em Aquário é a ação pautada pelo melhor do grupo. Não necessariamente o melhor do grupo é se preocupando com a ação visionária. Claro que se for de um capricorniano, aí a gente vai realmente entender que está funcionando. E Marte em Peixes. Eu já li em muitos livros que Marte em Peixes é tipo mártir, né? Gosta de se posicionar de mártir. Olha, pode ser verdade, tá? Mas não funciona sempre assim. Marte em Peixes gosta de buscar o herói dentro de si. Então ele está mais por uma busca de se colocar como elemento de um laboratório, de uma experiência, para poder ver melhores resultados. Por quê? Marte em Peixes está muito próximo, né, da posição ariana. Então tem uma coisa que a gente chama dos signos vizinhos, que chama enquadramento. Isso não tem nada a ver com quadratura, tá? Enquadramento é outra coisa. Quando a gente estuda os enquadramentos, a gente vai estudar, isso é uma coisa bem para astrologia sofisticada, de evolução e tudo mais. Mas a astrologia, para entender
não é que é vitimismo, não é verdade. A pessoa só se torna vítima quando negam para ela o direito dela ser quem ela é. E é o quê? A busca pelo caminho do herói. Enquanto em Áries ele vai pela coragem dele, que dane seu mundo, em Peixes, a ação de Marte, tende a buscar eu vou agir porque eu preciso pensar nas outras pessoas. Né? Então tem nobreza. E qual é a nobreza dessa posição? É reconhecer que a pessoa tem uma sensibilidade que é muito emocional, né? E ela é muito estimulada por suas emoções. Por isso, quem tem Marte em Peixes precisa aprender a administrar bem suas emoções, seus sentimentos, para conseguir dar o melhor para si e aprender a vivenciar isso, tá bom? E se alguém tiver perguntas, vai no vídeo daqui, esse vídeo aqui embaixo, assim que fechou, e você põe sua pergunta, põe sua anotação, põe seu questionamento, porque agora é sabadão, vamos fazer essa live bem curtinha para todo mundo se divertir no Netflix, ou com o cachorrinho, ou com o gatinho, ou com o maridinho, ou com a esposinha, e é isso aí, e com o amiguinho, ou então namorar pela internet, sei lá como é que é agora, né, tá tudo muito diferente, ou fazendo melhor aquilo que o povo já estava sabendo fazer, e vambora, porque Marte é o regente também da sua sexualidade, é legal você estar em harmonia com essa sexualidade, e a sexualidade não pode ser confundida com sexo, então entender as suas iniciativas, fechou? Aí, beijo para todos e todas e um mundo de amor para vocês, até amanhã, às 20h20 eu tô aqui e a gente continua.